Boa noite, meus amores! Começando mais um Fala Nutri, nosso quadro queridinho com a nossa maravilhosa Nutri parceira Luísa Simões. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas de vocês, pelo que responderam na caixinha, na enquete que eu fiz e que a Lu também fez, muitas de vocês nem sabem o que é e vocês deveriam saber. E depois desse aulão aqui, desse Fala Nutri, vocês vão sair entendendo tudo sobre disbiose e o que é que essa disbiose, essa tal da disbiose, tem a ver então com as crises de enxaqueca, tá? É importante, então, a gente prestar bastante atenção. Quem não tá acostumado, quem é novo por aqui, talvez não saiba, a gente sempre tem um combinado ou a nossa garrafa de água para ajudar a gente a bater a meta hídrica, para quem ainda não bateu essas horas, que já era para ter batido, né? Ou um chá calmante para já ajudar a colocar a gente no eixo, deixar a gente mais relaxada para ter uma qualidade do sono melhor. A gente vai ter aqui com a gente, então, a Luísa Simões, nutricionista, que é a nossa parceira. Lu, se você já estiver aqui, dá um tchauzinho pra mim. Ou então solicita aqui pra você entrar, que eu não te vi ainda, beleza? E vocês vão ver que... Aqui, ó, a Lu já chegou. Deixa eu ver aqui. Vamos chamar a Lu. Vocês vão ver que essa é uma daquelas lives que eu simplesmente sento e anoto. Eu tô com papel e caneta aqui, entendeu? Porque é uma aula da Luísa. Oi, Lu! Oiê! Tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Lu, eu preciso confessar um trem pra você. Não me Ai, preparei meu pra essa Deus. live de hoje, porque eu vim assistir uma Muitas aula. emoções de ontem. Muitas emoções de ontem também, mas é porque eu vim assistir uma aula, entendeu? Eu sei que é um Ah, tema que você ama falar, você fala com muita propriedade, você estuda há muito tempo, né? Então, assim, eu tenho mais dúvidas do que coisas a acrescentar, então se prepara. ai, meu Deus, lá vem. Gente, Vamos então lá. vamos lá. Para começar, queria conversar com você, Lu. Como é que foi as respostas da enquete que você fez aí para você? Eu repliquei essa enquete hoje de manhã e os resultados foram basicamente chocantes. Pois é, assim, sinceramente, mais surpreendentes do que eu imaginava. Muita gente que ainda não sabe, não tem a menor ideia do que é desbiose, menos ainda sabia que podia ter alguma relação com a enxaqueca. E, claro, né, aqui a gente vai falar mais voltado nesse sentido, só que o nosso intestino, ele tá ligado com absolutamente tudo no nosso organismo, né? Então, até agora, assim, na maioria dos cursos, né, quando a gente estuda mais modulação intestinal, as aulas são assim: eixo intestino-músculo, eixo intestino-cérebro, intestino tireoide, intestino fígado, intestino sistema nervoso central. Então, assim, essa relação é direta, né? Então, a gente precisa olhar de fato para o nosso intestino, assim, 100% do tempo. E é uma coisa que a gente não costuma ver essa relação, né? Eu até falei um pouquinho sobre isso na jornada ontem. A gente ainda vive, né, uma medicina que, para muitos profissionais da área da saúde, é bem isolada, né? Então, se você tem enxaqueca, eu vou olhar só para as alterações, né? Se eu sou neurologista, por exemplo, eu vou olhar só para as alterações que diz respeito à parte do sistema nervoso central. Daí, a gente pega algumas nutris que vão pensar, não, vamos só fazer uma dieta excluindo alimentos pró-inflamatórios. Não vamos olhar para essa parte de modulação intestinal. Da mesma forma que a gente tem outros terapeutas, né, de outras áreas que também são especificamente, vamos olhando pedacinho por pedacinho. E o que eu acho mais bacana, né, principalmente em você, como fazendo agora mexer, mas é real, viu, gente? É que você olha o paciente como um todo, né? Então a gente consegue fazer essas conexões que muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, não são óbvias, não são claras, mas cada vez mais a gente tem estudos mostrando o quanto o intestino que funciona bem, um intestino saudável, ele garante, né, que você esteja protegido do desenvolvimento de diversas outras doenças, né? Exatamente isso. E, inclusive, né, já esclarecendo aqui, que eu acho que é o ponto onde a gente precisa começar, disbiose, né? Então, eu gosto muito de quebrar aí as palavras para a gente entender da onde vem. Então, disbiose vem de eubiose. Então, fracionando o eu, né, seria bem, bom, bio, de
Então, seria uma condição de vida boa. Quando a gente está em disbiose, é uma condição de vida que não está boa. E também, né, claro, a gente usa o termo voltado para o intestino e não deixa de ser vida, né? Porque o que mais tem ali é vida, são micro-organismos vivos, né? Inclusive, a gente tem mais bactérias do que células no nosso corpo. Isso quer dizer, essa proporção, assim, a gente precisa mesmo ficar atento a isso. Então, acho que a primeira dúvida, né, e a principal para a gente, da onde a gente precisa partir, é de fato o que é isso, né? E aí, quando a gente fala em um intestino em disbiose, que aí esse foi o segundo ponto principal, né? Que eu recebo muito essa pergunta, mas eu tenho uma disbiose muito difícil de tratar. Eu tentei tratar minha disbiose e não consegui. E eu sempre pergunto, falei, mas qual que é o seu tipo de disbiose? Você está tratando tipo, né? direito? Exatamente, porque não é tudo a mesma coisa. Então, assim, você pode ter um excesso de bactérias ruins no seu intestino. Então, você tem um tipo de reação. Você pode ter uma diminuição de bactérias boas, né? Então, isso também tem outra reação. Você pode ter uma baixa, a gente chama de riqueza, né? Ou diversidade dessa microbiota. Isso quer dizer, as bactérias que estão ali, você não tem uma grande variedade delas. E a gente precisa ter, porque os diferentes tipos de bactérias produzem diferentes tipos de substratos para a gente. Então, até nisso também tem diferença. A gente tem bactérias que fazem essa troca, então elas estão ali, a gente beneficia elas e elas nos beneficiam. Tem bactérias que estão ali e elas só reagem entre si, elas não trazem um benefício específico para a gente, mas elas fazem parte ali daquele ecossistema. E tem bactérias que nos fazem mal, né? Que são bactérias mais patogênicas, mais patobiontes. Então, a gente precisa também prestar atenção aí em tudo isso. Ô Lu, e o que define, Erasmo, o que predispõe uma pessoa a ter disbiose? Então, antes da gente entrar... Aliás, vamos falar um pouquinho dos sintomas para a galera já ir se familiarizando? E aí eu queria que vocês, meninas e meninos que estão aqui, vão comentando se vocês têm esses sintomas que a Lu vai trazendo aqui, que são bem característicos aí da disbiose, né? Quais são os principais sintomas? Tem algum sintoma que começa a surgir primeiro, que já dá uma dica de qual é essa disbiose que o paciente tem? Como é que funciona essa questão dos sintomas, Lu? Então, desde o começo, assim, quando eu comecei a tratar isso, dar um pouco mais disso, essa era até a minha principal dificuldade. Por quê? Gente, pensa em intestino. Então tá, pergunta para o paciente, fala, como que funciona seu intestino? Ah, não, funciona bem. Mas às vezes eu tenho gases, às vezes eu tenho distensão abdominal. Consegue associar com a alimentação? Não. É só alimentação? Não. Aí, esse é o primeiro ponto. Não tem um só fator que vai determinar esses sintomas. Só que aí, um outro paciente vem com os mesmos sintomas de gases, de distensão abdominal, e não necessariamente, na maioria das vezes realmente não é, o mesmo tipo de disbiose, não é a mesma causa. Então, assim, a gente precisa investigar muito. O paciente pode ter constipação, o intestino um pouco mais preso, ele pode ter uma característica mais de diarreia, ele pode ter distensão, pode ter gases, pode ter muitas eructações, né? Muitos arrotos, náusea, enjoos com frequência. Hoje até em uma das perguntas que me mandaram, né, perguntaram sobre barulhos no estômago, né, no intestino. Então, aquela barriga que é muito barulhenta, isso também é um sinal. E todos eles, se você for pensar, ok, então, o que um determina que o outro não? Não é assim que funciona. A gente precisa avaliar todo um contexto. Por quê? As causas, justamente porque as causas de disbiose são muito, muito diversas. E isso começa desde antes até de você nascer. Então, como que tá a microbiota da sua mãe? Qual foi o parto que você nasceu? Você nasceu de parto normal ou nasceu de cesariana? Porque o primeiro contato que você vai ter com o microbiota, então quando a gente nasce, a gente ainda não tem microbiota. Até por isso que os bebês costumam ter muita cólica também. Porque tá tendo um supercrescimento ali, né? No próprio leite materno, tem algumas bactérias que vão colonizar também o intestino do bebê. No canal vaginal, quando o bebê passa ali no nascimento,
ele também tem contato com essas bactérias e isso também influencia na vida adulta. Então, às vezes, a gente pega um paciente que está todo bagunçado de intestino já adulto e eu vou ver, e na maioria das vezes realmente bate. É um paciente que não foi amamentado por muito tempo, ou não, nem foi amamentado os 6 meses, né, de amamentação exclusiva, ou nasceu de cesariana. Tudo isso a gente considera. Medicamentos, então, uso crônico de antibióticos, por exemplo. Então, assim, as causas, eu até anotei aqui, né, assim, algumas, o que define a nossa microbiota, mas isso é basicamente tudo. Então, hoje, eu ouso até dizer que todos nós estamos em desbiose. A gente vive em um mundo hoje que a gente tem muito contato com poluentes, com agrotóxicos, com Metais. plástico, exato, metais. Então, assim, o estresse por si só já define como que vai ser a nossa microbiota. Se você tem animal em casa, a sua microbiota é diferente. Então, as pessoas com que você convive, o que você come, se você faz exercício, se não faz exercício. Então, assim, tem muita coisa que determina a nossa microbiota e ela realmente pode mudar. Então, tem um fator genético, né? É importante, aí sim, mas a gente consegue modular a nossa microbiota e o nosso intestino, a nossa resposta, com os nossos hábitos de vida. Acho que isso é o principal que a gente precisa deixar muito claro. Então, algumas pessoas são mais sensíveis, sim, têm um intestino um pouco mais sensível, são mais responsivas, e aí a gente vai precisar sempre tomar um pouco de cuidado com uma coisa ali, outra coisa aqui. É uma paciente que precisa estar sempre vigilante ali com esse estilo de vida. E tem outros que não, que de fato a gente ajusta a rotina e a pessoa melhora e não tem mais sintomas. Ou pelo menos começa a identificar melhor, ela sabe perceber, se observar, quando ela percebe que está deslizando um pouquinho mais e o que está mudando ali no intestino, no hábito intestinal, gastrointestinal, digestivo dela. Ô Lu, e como que a pessoa chega para você com desbiose? Por exemplo, você comentou que alguns dos sinais são excesso de gases, excesso de arroto, distensão abdominal. A gente pode ter algumas alterações, né, que pode oscilar até entre constipação e um quadro um pouco mais diarreico. E aí, até que ponto, quando esse paciente chega para você, ele chega normalmente com esse quadro de sintomas. Essa costuma ser a queixa principal, né? Então, a queixa principal costuma ser sempre gastrointestinal, porque a gente sabe que a desbiose, isso aí você vai aprofundar mais pra frente daqui a pouco, mas ela vai afetar até na questão de absorção de vitaminas, nutrientes, então ela pode levar uma série de... E aí a gente entra na enxaqueca, mas isso mais pra frente, uma série de outras alterações. Normalmente, quando o paciente começa a buscar um tratamento, né, para desbiose, inicialmente é porque ele tá com sintomas gastrointestinais, ou eles costumam chegar já com outros sintomas extras intestinais, gastrointestinais? Geralmente tem sintomas associados, mas na maioria das vezes o paciente já tem sintomas intestinais e ele não se dá conta. Então, quando eu faço essa pergunta, né? Seu intestino funciona bem? Ah, funciona. Aí a gente vai mais a fundo. Mas qual que é a consistência? Você vai todos os dias no banheiro ou não? E quando você vai ao banheiro, é sempre, né, numa consistência bem formadinho ou sai aquelas fezes mais cabritinho, de bolinhas? Ou saem umas fezes mais pastosas, né, que suja muito o papel? Tem distensão abdominal? Tem gases com frequência? Aí a pessoa começa a pensar, putz, de vez em quando eu tenho. E aí a pessoa vai parar para pensar, porque tem gente que nem olha pro próprio cocô. Às vezes eu pergunto, qual que é a cor do seu cocô? A pessoa não sabe. Essa era uma das coisas que eu queria perguntar para quem tá aqui. Vocês têm o hábito, gente? Até ficaram me zoando que eu postei foto fazendo cocô de manhã outro dia, né? Mas aí as pessoas. Se você posta de cócoras, por que eu não posso postar fazendo cocô, né? Então tá. Mas eu queria saber se o pessoal que tá aqui com a gente, se eles têm esse hábito de olhar pro cocô. Gente, é uma coisa. É que a gente, desde pequena, a gente é ensinado a ter nojo disso, né? Na verdade. E, gente, é a mesma coisa que nem eu falo. O xixi, o cocô, a menstruação, a saburra da língua, tudo isso é sinal de saúde. Então a gente tem que olhar para as nossas excretas para entender como que o nosso corpo está funcionando, porque eles dizem muito, né, Lu?
Exato, assim, a gente não consegue olhar para dentro, literalmente falando, mas o que sai ali no nosso cocô, no nosso, né, é o que passa ali pelo nosso intestino. Então, se você tem aquele cocô explosivo, né, que é aquela coisa que faz uma bagunça, um cocô que cheira muito mal, isso não é normal. Um cocô que suja muito papel não é normal, né? E aí, hoje mesmo, né, eu atendi uma paciente e, sim, tá ótima, já tem uma alimentação saudável e tal, mas é uma paciente que tem Hashimoto, então já é, né, uma doença autoimune aí, que aí, quando a gente fala em imunidade, né, às vezes a pessoa pensa em tireoidite de Hashimoto, acha que é uma doença da tireoide, não é? É uma doença do sistema imunológico que ataca a sua tireoide. Quando a gente fala em sistema imunológico, a gente fala no intestino. E ela falou pra mim, não, eu não tenho desconforto, tal, às vezes eu como mais, como alguma coisa mais besteira, assim, eu tenho um pouco de gases, só que eu vou no banheiro a cada 4, 5 dias. Ela falou, quando eu vou ao banheiro, sai bem informado, eu não tenho desconforto e tudo mais, mas eu vou a cada 4, 5 dias. Isso não é saudável. Não tá tudo bem, né? Então, assim, claro que muitas vezes essa demora na evacuação, isso começa a dar desconforto, porque dá mais cólica intestinal. Mas aí a gente pensa que são 4, 5 dias que ela comeu, ela está se alimentando, e não é pouco, né? Então, às vezes, a gente até vê casos de constipação intestinal, então a pessoa evacua menos porque ela come muito pouco. Isso é comum de acontecer, aí a gente precisa ajustar, na verdade, a alimentação, né? O quanto ela tá comendo, não só o intestino. Mas isso tudo a gente precisa observar também, né? E perceber. Por isso que também eu falei até essa semana, né? Eu expliquei sobre o diário alimentar, né? Que é até o nosso diário da enxaqueca que a gente usa. Colocar ali, ter esse hábito de fazer essas anotações, você acaba anotando e percebendo também. Porque às vezes a semana inteira passa, a nossa vida é tão corrida que a semana passa você não sabe se você fez cocô ou não naquele dia. Ou no dia anterior. E às vezes você para pra perceber e fala, nossa, já faz uns 2, 3 dias que eu não fiz cocô. E muitas vezes a gente vive achando que isso é normal, né, Lu? Então é muito importante, eu sempre falo isso para as meninas, que antes de mais nada a gente precisa entender o que é o normal, porque senão a gente não percebe que não tá funcionando bem, né? Então as pessoas ainda ficam assustadas quando a gente fala, né? Você sabe disso, a gente teve até uma conversa recentemente sobre isso, as pessoas ficam assustadas quando a gente fala, né, o normal é fazer cocô todo dia. Tem gente que acha isso um absurdo, né? Como assim? Se você faz cocô todo dia, quer dizer que não tem algo bom. Não, na verdade, aliás, nem é só, a gente até falou sobre isso, não é só a frequência evacuatória, né? Como você também já disse, a consistência, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E se a gente não sabe o que seria o normal, o que seria mais adequado, né? A gente acaba achando que tá tudo bem e na verdade não tá, né? Ô Lu, aqui ó, a Roberta tá fazendo uma pergunta, ela já tinha comentado um pouquinho sobre, não sei se foi ela, mas eu vi alguém comentando sobre intolerância à lactose. Existe alguma relação entre as intolerâncias, não só a lactose, mas as intolerâncias alimentares e a desbiose intestinal? Com certeza. Tanto alergias quanto intolerâncias alimentares são diretamente relacionadas, tá? Porque a intolerância é uma deficiência enzimática. Então, se você não tem, pensa que a lactose, né, é um carboidrato que tem ali 2 moléculas juntinhas. E a gente precisa de uma enzima para quebrar elas e elas serem absorvidas. Então, o nosso corpo, ele só digere e metaboliza tudo que está quebradinho. Então, a gente não digere carne. A gente absorve aminoácido, que é a menor parte possível da carne. Da mesma forma, esses carboidratos. E algumas pessoas, muitas pessoas, por sinal, têm ou não produzem essa enzima, a lactase, que quebra a lactose, ou tem uma deficiência, quer dizer, produzem pouco dessa enzima. E aí, essa lactose chega ali no seu intestino não entende muito bem o que é aquilo, e aí é que costuma dar sintomas até num período bem rápido, né? 30, 40 minutos depois que você come, diarreia, flatulências, aquela coisa toda até isso sair de você de alguma forma, tá? Então isso é o mais comum. Inclusive, uma das causas de desbiose é justamente essa deficiência de enzimas.
Pode ser a lactase, pode ser enzimas que degradam proteínas, outras enzimas que degradam carboidratos, porque aí o alimento que você consome chega sempre mal digerido no seu intestino. E esses alimentos mal digeridos, eles causam aumento de fermentação, pode aumentar a permeabilidade intestinal, então aquela barreira ali no intestino, e aí isso tudo acaba causando sintomas. Ô Lu, ó, então só pra gente responder essa pergunta aqui da Roberta, que a Roberta parece estar um pouquinho aflita. A questão dela, só pra gente também ver se tem a ver, ela tava comentando aqui que ela toma muito leite, que ela tem esse vício no leite e que tem um intestino péssimo, né? Quando o paciente chega aí, né, com uma questão, né, de uma saúde gastrointestinal que nitidamente ela já sabe que não tá legal. Ela tá com muitas crises de enxaqueca, então a gente já sabe também, né, que muitas vezes esses processos de intolerâncias alimentares, não necessariamente a enxaqueca, né, mas ele pode ter como sintoma episódios de dores de cabeça, né, isso a gente também já sabe. Por isso que às vezes é bem importante a gente separar a enxaqueca e cefaleias, né, as outras cefaleias. Como que a gente pode pensar numa estratégia para uma pessoa que sabe, aparentemente ela sabe, o que você falaria, né? A pessoa sabe, né? Ela já sabe que o leite não tá legal aí, né? Quando você fala, eu tenho vício em alguma. Primeiro que um vício é uma palavra bem forte, né? Pra você falar, eu tenho vício no leite, né? Então, duas coisas. Você já sabe que o seu consumo é excessivo, né? Que tá demais. E você sabe que isso tá interferindo de uma forma negativa, né? Como que você começa a modular isso num paciente que chega pra você, Lu? Primeiro de tudo, a gente precisa avaliar esse diário, né? Esse recordatório alimentar para eu entender se de fato é só do leite que a gente pode pensar aí nesse desconforto. Porque às vezes, o que você está tomando com esse leite? Você está tomando leite com Nescau? Daí a gente precisa ver também, né? Se é só isso ou se tem outros alimentos mais inflamatórios ali na sua alimentação que também já podem estar irritando tanto o seu intestino que aí você já está hipersensível. E aí qualquer coisa que você consome, você reage, inclusive o leite, tá? Mas assim, se não, o leite é a única coisa que tem. Eu não costumo fazer com tanta frequência o teste de intolerância à lactose, tá? Isso até me mandaram nas caixinhas também perguntando como que identificava se a pessoa era intolerante ou não. E tem um exame que você vai lá no laboratório, você toma um composto ali com lactose e aí a gente avalia se você absorve aquilo ou não. E assim, para mim não faz o menor sentido, sendo que você pode fazer o teste de exclusão. Simples assim. Então a pessoa fala, olha, eu tomo leite e passo mal. Eu falo, tá bom, e quando você não toma leite? Ah, não sei, nunca fiquei sem tomar. Eu falei, ok, então vamos testar. Você vai ficar um tempo sem tomar e você vê se melhora. Melhorou? O que vai mudar você ter um diagnóstico num papel falando intolerância à lactose positivo ou negativo? Não muda nada, porque para mim o que vale é o sintoma que você me traz. Agora, por exemplo, a Rô falou aqui, né, que ela toma café com leite e muito medicamento para dor. Talvez é muito medicamento para dor que tá bagunçando o seu intestino e por isso você não tá tolerando esse leite. E aí, então vamos lá, né? Tá com enxaqueca recorrente, tomando muito medicamento, café com leite. Não tem a menor possibilidade disso dar certo, né? Então, assim, a gente até falou em outra live, de todos os alimentos e bebidas, o café é o que tem mais comprovação de que realmente é um desencadeador de crise de enxaqueca. Então, será que não seria o caso de evitar esse café que já vai vir junto com o leite? Talvez trocar por um chá ou por uma bebida vegetal, né? Um leite de amêndoas, um leite de coco, enfim. É uma opção mais válida também a gente testar. Ela falou assim, já fiz o teste, não deu intolerância. Tudo bem, então é isso. Aí não dá intolerância e fala, mas eu continuo tomando leite, continuo reagindo. Então, e quando você não toma? Aí é que tá o negócio. Porque às vezes a gente espera um papel ou um diagnóstico médico, né? As pessoas vão no médico buscando um diagnóstico que o médico te fale, não, você tem isso ou você tem aquilo. E ficam com aquilo na cabeça e pegam para si e pronto. Coloca isso como se fosse destino. E não, porque o que vale é o que você tá sentindo. Tá sentindo desconforto com leite? Para de tomar leite. E ó, eu assim,
Eu sou bem tranquila, geralmente, nas minhas condutas. Eu sempre tento testar essa tolerância. Então, diminuir a quantidade pela metade do que você toma, ver se você tolera. É uma coisa que te faz muita falta. Tenta colocar menos vezes na semana, né? Dá um espaço, toma em dias intercalados, deixa para tomar no momento que fizer mais sentido. Mas assim, todo mundo que tá aqui, eu, você e as pessoas que estão assistindo, nós somos adultos. Então a gente precisa saber identificar e falar não para algumas coisas. Então, assim, a gente não pode ficar se auto-mimando, né? O negócio não te faz bem, tem que parar. Exatamente. É assim, entendeu? Nossa, eu pensei tanto em você essa semana, porque eu comecei a ficar, eu tava ficando muito cansada. Sono, minha tireoide tinha dado uma bagunçada e tal. E eu tava tomando muito café. E eu não tenho hábito. Assim, nunca tive o hábito, aí começou a esfriar, daí a gente quer aquela bebida quentinha, aquele negócio que abraça o coração. E dá-lhe café, dá-lhe café. Então começou com uma xícara, daí foi para duas, aquela coisa. Eu falei, bom, tô tomando demais, vou tirar. Tirei uma e assim, nunca tive o hábito. Falei, não tem problema, não preciso tirar assim. Comecei a ter dor. Eu não tenho enxaqueca, eu não tenho dor de cabeça, eu nunca tenho isso. Falei, não é possível, não é possível. E aí eu fico o quê? Vou ficar me auto-mimando? Falar, ai não, mas eu quero quentinho, eu quero café? Não, não é pra tomar, não é pra tomar. Tem que tomar chá? Então vamos tomar chá no lugar. Pronto. Eu gosto do café? Gosto. Queria tomar? Queria. Mas não tava me fazendo bem. Paciência. Agora eu tomo de vez em quando. Hoje, por exemplo, de manhã, tava morta de sono. Tomei um café, um pouco mais fraquinho, menos quantidade, e deu tudo certo. Tô aqui, felizona da vida. É assim que é. Eu acho que nessa fala, Lu, você trouxe duas coisas que me marcam muito, né? Primeiro que, inclusive, na Jornada da Enxaqueca, ontem, né, para quem perdeu, ainda está disponível para assistir a aula, eu falei justamente sobre as fases do adoecimento pela Ayurveda, né? E eu comentei a diferença do adoecimento para a medicina moderna. Então, quando um exame detecta, um exame bem alterado, cara, você já tá doente, ó, há muito tempo. Muito tempo, né? E a maioria das pessoas não sabem disso, né? Então, eu trago muito da medicina tradicional chinesa, da Ayurveda também, justamente como uma forma de conscientização, né? Do empoderamento mesmo do seu corpo, do conhecimento do funcionamento do seu corpo, porque as pessoas se apegam muito ao exame do papel. E é lógico que em algumas doenças, que em algumas situações, eles são decisivos, né, gente? Mas o que o seu corpo fala, aliás, o seu corpo grita, gente, é só você estar atenta. Então, pega esse exemplo da Luísa que ela falou, né, do café. Eu também, eu não sou fãzaça de café, mas eu gosto. Eu também tava louca de vontade de tomar café todos esses dias. Louca. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a comprar o café, coisa que não tem em casa. Eu comprei o café e eu falei, eu vou tomar. Eu vou tomar. Peguei a xícara, eu olhei para aquele café e falei assim, cara, essa semana é uma semana importante. Eu tenho Tem semana. Eu vou menstruar. Aí eu falei, você acha que eu sou louca de fazer isso? Então é muito do que a Lu trouxe, gente. Não é que eu sou senhora madura, não, tá? Porque eu sou bem imatura de vez em quando. Mas assim, é ter a maturidade de entender que tudo tem um momento, que se você sabe usar esse momento e esse alimento com sabedoria, vai dar tudo certo. O problema é quando a gente quer. A gente tem isso mesmo, é de se mimar mesmo. A Lu falou certo, né? Por exemplo, mas eu não gosto de chá. Eu até falei sobre isso no Stories hoje. Eu falei, gente, você acha que eu gostava de chá? Eu não gostava de chá. Eu gostava de chá de açúcar com água e um negocinho, entendeu? Melado. Caldo de cana, quase. Era quase um caldo de cana. Era isso que eu gostava. E pra eu fazer essa transição foi fácil? Não. Mas me cobrou maturidade pra entender que é o que eu mais gosto de tomar? Não. É o que eu preciso? Então eu tava ensinando isso pra minha filha, pra Rafinha, de 6 anos. Essa semana passada eu tava ensinando isso pra ela. A gente tem o que a gente quer fazer e a gente tem o que a gente precisa. Não é que a gente não pode fazer o que a gente quer, mas antes de fazer o que a gente quer, a gente precisa fazer o que a gente precisa. A gente deve isso à nossa saúde, ao nosso corpo, né? Então, nossa, eu tô morrendo de vontade de tomar o café, mas eu sei que eu deveria tomar o chá. Quer saber? Eu vou tomar uma xícara enorme de chá. Se ainda assim eu ainda tiver com vontade de tomar algo quentinho que me dê aquele aconchego, aí eu tomo um dedinho de café. Pronto. Você fez uma escolha sábia, né? Agora, eu, por exemplo, não poderia fazer nesse momento. Semana que eu tô super estressada, pra menstruar, é um tiro no meu pé ceder a essa tentação. E o chocolate?
Minha filha, comprei lá pra fazer chocolate quente com leite, leite de amêndoa com cacau. E aquele chocolate 80% pra Ai, que derreter. delícia. Você acha que eu vou fazer? Não vou fazer essa semana. Por quê? Porque eu tenho Deixa consciência. pra acabar pra comemorar, né? É isso, pra né? comemorar. Então a gente tem que ter essa maturidade, essa consciência e também tem que ter esse pé no chão em relação à questão de exames e tudo mais, né, Lu? Falando em exames, uma dúvida. Existe exame para detectar essa disbiose? Ou ela é feita clinicamente assim, só? Uma análise clínica mesmo do paciente? Tá. Na minha prática, na maioria das vezes, a gente consegue identificar pelos sinais e sintomas, tá? Mas tem sim alguns exames que a gente pode fazer, dependendo do que, depois da análise clínica, eu desconfio e a gente, com o tratamento, a gente não consegue ter melhora, aí eu vou fazer o exame para confirmar se é aquilo ali mesmo, tá? Então, assim, ó, por exemplo, em casos de supercrescimento bacteriano, né, de SIBO, que é, inclusive, esses barulhos no estômago, né? Um dos sinais de SIBO são esses barulhos no estômago. Então, a gente já poderia pensar nisso. O teste padrão ouro é o teste de, eu até anotei aqui, expirado de jejum, tá? Mas ele é menos comum. O mais comum de ser feito é o teste de hidrogênio expirado, tá? Deixa eu, depois eu anoto aqui que eu não vou conseguir falar isso igual eu consigo fazer isso, não. Então, esse é um dos exames. A gente tem o teste de microbiota intestinal, que ele não avalia disbiose, tá? Esse mapeamento, então, é um teste de genética. A gente consegue ver a genética das bactérias, quais são as bactérias que estão ali no seu intestino. Eu consigo entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, por exemplo, tem essas bactérias patogênicas, né, que tem um potencial ruim ali no nosso intestino. Se elas vêm aumentadas no seu mapeamento de microbiota, eu já consigo entender da onde está vindo alguns sintomas. Algumas doenças, então, por exemplo, doença de Crohn, tem uma característica específica de microbiota no teste de microbiota. Pacientes mais obesos, né, que têm aí um sobrepeso, eles têm sim uma característica específica de microbiota. E isso, assim, foram estudos populacionais, pegaram vários grupos diferentes, com condições diferentes, e a gente consegue ir analisando esses testes. No teste de microbiota, a gente vê também, dentre essas bactérias, né, então vem descrito ali qual que é exatamente o nome da bactéria, e claro que algumas a gente precisa pegar e jogar no PubMed para ver o que tem de artigo científico específico de cada bactéria, mas a gente consegue entender o que elas estão fermentando. Então, por exemplo, tem bactérias que elas fermentam muito FODMAPs, que são esses carboidratos mais fermentativos, né? Que assim, agora eu tô que falo sobre isso, porque assim, é um dos principais, assim, do início, que a gente começa em modulação intestinal, tratando, né, diminuindo o consumo desses FODMAPs para dar uma limpa. Então, o que é isso, né? O que eu tô falando aqui é a sigla como se todo mundo soubesse, vou explicar, tá? FODMAPs é uma sigla para carboidratos fermentáveis, tá? Oligosacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos, fermentáveis e polióis. Dentre esses grupos, eu até fiz um post esses dias dando alguns exemplos de alimentos que são mais comuns aí que tem esses FODMAPs. E tem alguns até que a gente já conhece, que a gente sabe mesmo que geralmente causam um pouco mais de gases, né? Que fermentam mais. Alho, cebola, repolho, feijão, grão de bico, qual mais? Pimentão, que muita gente não digere bem, couve-flor, brócolis. Tem alguns que a gente já conhece, mas tem uma lista extensa aí desses alimentos. E eles causam esse aumento de fermentação. Então, uma pessoa que chega para mim se queixando de muitos gases, muita distensão abdominal, e eu vejo pelo padrão alimentar dela que esses alimentos estão frequentemente presentes, às vezes em grande quantidade, na mesma refeição, e ela acaba ficando mais sintomática, eu já posso pensar nisso. Se essa pessoa tem uma característica de microbiota que tem mais bacteroidetes, eu já penso num aumento de fermentação de FODMAPs.
Né? Então, assim, esse teste de microbiota é muito legal, assim, é muito interessante, mas ele não dá diagnóstico de desbiose, ele não fala pra gente tem que usar probiótico, não tem, qual que tem que usar, o que tem que fazer, nada. Ele me conta como que tá hoje a sua microbiota, o que tá acontecendo ali no seu intestino, e com base nisso a gente pode direcionar melhor as estratégias, até pensando, a gente consegue avaliar se você tem alguma bactéria que é mais patogênica e a gente consegue trabalhar também para diminuir ali, né, para matar, não dar mais substrato para essas bactérias. Enfim, é bem interessante, bem válido. Não é um exame barato, tá? Nada barato. Os convênios geralmente não cobrem, a gente tem que fazer pelo particular, então até por isso também, assim, eu peço já último caso, né? A gente não consegue identificar, o paciente continua muito sintomático, eu falo, não, peraí, vamos ver o que tá rolando aqui, tá? Tem um teste de coprológico funcional. Esse teste especificamente eu nunca pedi no consultório, tá? Eu sei avaliar, né? Mas eu nunca peguei de algum paciente meu, nunca precisou chegar no ponto de fazer um coprológico funcional, que nada mais é do que uma análise macro e micro de fezes. Né? Então, isso tudo que a gente falou de coloração, de consistência, tudo isso a gente avalia também no coprológico funcional, mas a gente avalia o que tem ali naquele cocô. Então, se tem resto de comida, o que tem ali de resto de comida, se tem algum resíduo de sais biliares, enfim. A gente tem alguns outros componentes ali mais específicos, que são nomes mais técnicos, que não cabem aqui, que a gente consegue também avaliar se você está com um perfil inflamatório ali no seu intestino ou não. E esse teste é o principal que a gente pode dizer, né? Que a gente está literalmente avaliando o seu cocô. Então, se pensa, a gente tem uma pessoa, tem um ser humano, que o trabalho dele é pegar ali o seu cocô no potinho e analisar e colocar isso num relatório para a gente ver como é que tá. E você não quer levantar o bumbumzinho do vaso e ver ali o seu cocô. Pois é. Então, assim, é importante, tá? Precisa olhar, com certeza. A gente vê também, tem alguns exames de fezes, né? De coprocultura mesmo, que a gente vê se tem alguma cultura específica patogênica ali nas fezes, que esse acho que é até mais comum. No exame de sangue, a gente consegue ver isso também, né? Como que tá aí não especificamente como que tá o seu intestino, mas eu já consigo deduzir. Então, se é um paciente que está com muita deficiência de vitaminas, de minerais, ferro, vitamina B12, tem todo um sinal de desnutrição, mas até come relativamente bem. Assim, não é que essa pessoa não está consumindo esses alimentos e por isso ela não tem essas vitaminas e minerais. Ela tem, só que ela não absorve. Né? Então, aí a gente já pode pensar também numa possível desbiose intestinal. E no próprio hemograma, a gente pode ver também os eosinófilos, que eosinófilos muito aumentados, eles podem aumentar pessoas que têm muita rinite alérgica e tudo mais, mas eles também aumentam na presença de parasitas, tá? Então, também é algo para a gente observar. Tá. Ô Lu, só pra gente comentar uma coisa que eu achei muito bacana que você falou aqui, e eu acho importante a gente frisar para as meninas e meninos que estão aqui com a gente. Vocês perceberam? Primeiro só um comentário, fofoquinha minha. Você lembra que a primeira vez que eu fui falar com você, como nutricionista, foi pra te pedir um protocolo Low Food Map? Nossa, eu não lembrava disso. Você pode ir na nossa primeira conversa no Instagram, foi te pedindo um protocolo Low Food Map. E fiquei encantada. Foi. Logo que eu lancei, né? Que eu deixei disponível. Encantada com o seu material. Devorei aquele seu material, porque eu também estava me aprofundando um pouquinho nessa área para entender um pouquinho a relação que o intestino tinha, né, com as crises de enxaqueca. Então, maravilhoso esse seu material aí também. Mas, gente, pra frisar uma coisa que eu acho muito bacana, é assim, ó. Vocês perceberam? Os alimentos que a Lu falou, cebola, alho, pimentão. Gente, são alimentos que a gente considera alimentos saudáveis, certo? Alimentos naturais. Né? Eu sempre brinco, gente, para de gastar dinheiro no mercado, vai gastar dinheiro na feira. Né? Então, são alimentos que vêm da terra, né? Então, você fala assim, nossa, Fer, mas eles podem me fazer mal? É justamente por isso que não existe lista pronta de alimentos que fazem bem e de alimentos que fazem mal. Não é porque o alimento ele é natural
porque ele vai te fazer bem. Uma das principais coisas que vai definir se aquele alimento te faz bem ou não é a sua digestão. É como você digere aquele alimento. Então, não importa, você pegou um pimentão orgânico, livre de agrotóxicos, bonitinho. Mas, cara, você... R$ 30. Pois é, no pimentão. Mas você não digere bem ele. Entendeu? Então, assim, vai adiantar a gente falar, pimentão não dá crise de enxaqueca. Não é um alimento que dá crise de enxaqueca. Cara, mas se você não digere bem aquele pimentão, aquela má digestão, ela vai culminar em um monte de alteração que a Lu vai explicar um pouquinho mais detalhado pra gente, e você vai entender que, resumindo, você vai deixar de absorver os nutrientes que você precisa, e não só daquele pimentão que você pagou R$ 30 para comer um pimentão orgânico, né? Você não vai absorver os nutrientes daquilo, mas você não vai absorver os nutrientes de um monte de dos outros alimentos que você está consumindo, tá fazendo a sua dieta bonitinho, comendo saudável, menos industrializados, ainda assim você não vai absorver direito. E aí, esse déficit de nutrientes que você vai ter, a gente sabe, vitamina B12, ela também está relacionada com crises de enxaqueca, quando você tem vitamina B12 em níveis muito baixos. A vitamina B6, a vitamina B2, as vitaminas do complexo B de uma forma geral, né? A gente sabe que níveis baixos de magnésio também estão relacionados com crise. E vocês acham que vocês absorvem tudo isso da onde? Quem é que absorve tudo isso? É o intestino de vocês que não está saudável, né? Então, é importante vocês lembrarem isso. Toda vez que vocês me perguntam, mas qual alimento dá enxaqueca? Para começar, o alimento que vai te dar enxaqueca é o alimento que você não digere bem. Fer, mas ele não tem aqueles componentes que são vasodilatadores, que são pró-inflamatórios. Então, por que ele pode? Porque você não está digerindo bem. É uma cascata de reações que você vai ter e que no final o resultado para você, que tem uma tendência genética a isso, vai ser a manifestação de uma crise de enxaqueca, tá? Então, tenham isso claro, tá? Então, se concentrem nisso, gente. É uma informação importante. Vocês estão aprendendo aqui nesse momento que até alimentos que são saudáveis, se você não digere bem, eles vão ser ruins para vocês, né? Ô, Lu, outra coisa que eu queria saber, né? A gente falou um pouquinho, né? Eu já acabei pulando as coisas um pouquinho, mas das alterações, assim, ó. Então, assim, eu tô com uma desbiose, vamos, né? Eu tô com uma desbiose, então eu tô com um desequilíbrio das bactérias no meu intestino. O que acontece com esse intestino? Ele fica mais permeável? Ele inflama? Quais são as repercussões desse desequilíbrio aí? Não falando de sintoma, mas pra gente entender como um todo, o que acontece dentro do nosso corpo quando a gente tá com essa desbiose? Tá, então assim, é exatamente até nesse sentido que você estava falando agora, né? A gente não é o que a gente come, a gente é o que as nossas bactérias fermentam, né? Então, cada uma dessas bactérias, ela vai fermentar, né? Vai usar algum substrato de fermentação e até esse termo, fermentar, a gente usa ele para tantas coisas que eu acho que isso até é um termo que acaba ficando confuso. Então, quando a gente coloca o feijão de molho, ele fermenta, né? Então, quando a gente come alimento e não digere bem, fermenta no nosso intestino. As bactérias também fermentam. Então, é basicamente um processo que acontece ali, que é o resultado do alimento ali, delas comerem essas bactérias, elas acabam produzindo ali alguns substratos, tá? E dependendo da bactéria, essa fermentação é essencial. Ela é muito importante. Então, por exemplo, tem algumas bactérias que elas fermentam e produzem ácidos graxos de cadeia curta, né? Então, por exemplo, o butirato é o principal que é mais famoso, é mais conhecido. E esses ácidos graxos de cadeia curta, eles fortalecem a nossa camada de muco protetor do nosso intestino. Então, eles favorecem essa barreira intestinal, esse fortalecimento da nossa barreira intestinal. Por outro lado, algumas bactérias patogênicas, né, principalmente proteobactérias, aí a gente já começa a associar. Então, essas proteobactérias, elas geralmente fermentam proteínas mal digeridas, que são essas bactérias que causam cheiro ruim, né, que causam aquele odor ali bem forte, tanto de fezes quanto dos gases. Existem muitas proteobactérias que elas são patogênicas, então elas acabam trazendo malefícios para o nosso intestino e produzindo metabólitos que são ruins
para o nosso intestino, tem uma característica mais inflamatória e acaba deixando esse ambiente intestinal mais inflamatório também. Essas bactérias, existem bactérias que usam gorduras para fermentar. Então, tudo isso, por isso que o teste de microbiota é tão interessante, né? Porque a gente sabe, a depender de cada grupo de bactérias, exatamente o que elas estão fermentando e o que o intestino tá reagindo ali. Então, por exemplo, enfim, se a gente tem uma característica ali de uma microbiota que não digere bem essas gorduras, né? Ou que tem deficiência de alguma bactéria específica lá. Então, por exemplo, a quermância, que eu vou falar nomes estranhos porque é nome de bactéria, né, gente? Não tem como o nome ser bom. É uma bactéria super, super anti-inflamatória. E se você tem uma alimentação com muita gordura saturada, muita carne vermelha, com poucos antioxidantes, essa quermância tende a estar mais diminuída. Então eu já consigo associar. Como que tá o perfil da sua alimentação? Você tem comido muita carne vermelha, gordura de má qualidade? Como que tá? Entende? Então aí é que a gente vai fazendo essas associações. Mas, dependendo, pode sim haver aumento de permeabilidade intestinal, aumento dessas hiperreações, né? Então, com o aumento de permeabilidade, você acaba ficando mais hiperreativo, não consegue digerir também muitos alimentos, ou passa a ter enxaqueca, cefaleias, alergias de pele, diarreias, começa a reagir demais, e isso pode até causar aí doenças autoimunes, doenças inflamatórias. Tá, e é muito importante a gente observar, né, que como a gente comentou aqui, muita gente se identificou com esses sintomas. Isso quer dizer que necessariamente essa pessoa tem desbiose? Não, mas isso quer dizer que seria interessante ela começar a investigar essa possibilidade. Por quê? E até uma das coisas que a gente vai conversar na segunda aula da jornada, né? Existem muitos outros sistemas, e principalmente sistema intestinal, gastrointestinal, que estão envolvidos, sim, num bom funcionamento do nosso corpo. Se o nosso intestino, como eu já disse aqui no começo, se o nosso intestino não funciona bem, o nosso corpo não vai funcionar bem, né? Ô Lu, agora que tá acabando, tava pouco tempo, vamos falar um pouquinho das soluções? Nossa, muito rápido. Vamos falar um pouquinho das soluções? E eu sei que você recebeu algumas perguntas, mas eu queria fazer algumas das que eu recebi também, né? Tá, o pessoal pergunta muito sobre probiótico, né? Então, tem que tomar probiótico? Não tem? Quem toma, quem não toma? E o kefir, e o chucrute, para quem que é? Como é que faz? Vamos dar uma englobada nisso aí. Tá, então primeiro de tudo, tá? Kefir, kombucha, tudo isso, eles não são probióticos, tá? Eles são pós-bióticos. Isso quer dizer, eles são o produto da fermentação dessas bactérias. Porque você não toma aquela colôniazinha ali de kefir. Até tem uma marca de kefir industrializado que o que tem ali realmente são as bactérias, os micro-organismos vivos, e passa por um super controle de qualidade, porque afinal, para você vender um negócio com micro-organismo vivo que não vai virar bolor, né? Que não vai apodrecer, não é tão simples assim, tá? Mas esse kefir normal que a gente faz em casa, ele é um pós-biótico, tá? E justamente por ele já ser fermentado, ele tem uma composição completamente diferente do que o começo tava lá. Então, por exemplo, um kefir de leite, o resultado dele não é mais leite, tá? Então a gente muda a conformação dos carboidratos, das proteínas. Essas bactérias, elas consomem essa lactose durante o processo ali de fermentação. É uma coisa completamente diferente. Mas é claro que esses produtos também vão ter uma reação, uma interação lá na nossa microbiota, que pode ser boa, como pode ser muito ruim. Então esses dias me perguntaram, né? Se eu tô constipada, eu posso tomar o kefir? Eu não sei. Algumas pessoas vão tomar o kefir e vão constipar ainda mais. Outras vão tomar o kefir e vão ter diarreia. E também depende muito da quantidade que você vai comer, então, que você vai tomar, né? Então, por exemplo, kombucha é uma coisa muito fácil de você perder a mão e tende sim a aumentar a incidência de diarreia, justamente porque tem produto bacteriano ali.
Você ia perguntar alguma coisa? Eu tava falando Não, aqui, eu tava falando vinho. eu ia te fazer só uma pergunta. Você comentou que o kefir, né? Por mais que tem o kefir de leite, tem o kefir de água, mas falando do kefir de leite, você usa o leite no processo, né, para fazer esse kefir. E aí você comentou que todo esse processo de produção desse kefir modifica toda a estrutura daquele leite, então no final ele nem é mais leite. Isso faz com que pacientes que tenham algum nível leve de intolerância à lactose consiga consumir o kefir de leite? Ou ele acaba sendo não indicado mesmo, tendo toda essa modificação estrutural do leite? Depende muito do grau de intolerância desse paciente, do tempo que esse kefir ficou fermentando. Então, por exemplo, eu estava fazendo meu kefir aqui, eu deixava ele 72 horas fermentando. Fica bem ácido mesmo, né? Então você consegue perceber até na aparência dele que realmente já não tem mais lactose, começa até a formar bolinhas, porque esses micro-organismos já não tem mais substrato ali para se multiplicar. Mas, dependendo do grau de tolerância, não tem como a gente saber quanto de lactose ainda tem. E ainda que seja muito pouco, a pessoa ainda pode ficar reativa. Então, eu particularmente, eu sou mais conservadora nesse sentido, eu prefiro não mexer com esse intestino que tá quieto e aí a gente passa a usar os probióticos, tá? E assim, probiótico, eles têm aplicabilidade específica, cada cepa, cada quantidade, a mistura delas, e é tratado como remédio, tá? Assim, o efeito é tão específico e tão potente que não é qualquer um que você pode tomar e sair tomando aí a torta direita. Eu não sou muito a favor desses probióticos prontos de farmácia, porque eles têm uma quantidade ali de bactéria que eu não sei se é exatamente isso que é bom, que é específico para você. Então, eu prefiro sempre fazer na manipulação de acordo com os seus sinais e sintomas. Eu pego cada cepa, a cepa que eu quero, a quantidade que é interessante para você. E aí a gente faz o uso. Mas também não é para todo mundo, não é todo mundo que vai se dar bem com eles, e não é logo de cara que a gente dá. Então, por exemplo, uma pessoa que está com super crescimento bacteriano, se eu começo o tratamento dando probiótico, ela piora. Porque ela tá com muita bactéria e eu vou dar mais. Isso quer dizer, vai ter mais bactéria ali fermentando. Então a gente precisa entender muito bem da onde que tá vindo essa desbiose, como que essa pessoa tá reagindo, o que que tá acontecendo com ela, antes da gente pensar em colocar esse probiótico ali. E outra coisa importante de falar também é que probiótico não coloniza intestino. Então eu não vou te dar o probiótico e aí você vai passar a ter aquele bichinho ali. Não. O que acontece é que quando essas bactérias chegam no intestino, a fermentação delas, então o produto que elas fazem, auxiliam na sua resposta, tá? Então é esse o efeito. Lu, respondendo a pergunta da Roberta. A Roberta tá engajando hoje. Já ouvi falar que antes de fazer Arrasou. o uso de probiótico, temos que fazer o uso de pré-bióticos. Poderia esclarecer a diferença entre o pré e o probiótico? Os prebióticos nada mais são do que fibras, tá? Então a gente tem muitos prebióticos que a gente consegue até pela própria alimentação, né? Que eles já vão ter essa fermentação ali. E tem prebióticos que a gente suplementa, tá? Então, por exemplo, inulina, fós, gós, goma. Como é o nome? Goma caça muito, muito boa também, que ela é uma fibra que não fermenta tanto. O fós já é um tipo de fibra que fermenta um pouco mais. Então, para uma pessoa que está muito reagente aos FODMAPs, não é tão interessante usar o fós, talvez seja mais interessante usar a goma cássia. Então, e essas fibras, elas servem como alimento também para essas bactérias, tá? E aí a gente consegue usar esses pré-bióticos justamente para melhorar a proliferação bacteriana. Então você está dando comida ali para aquelas bactérias e isso tende a melhorar também essa camada de muco protetor, essa proteção, essa barreira protetora ali no seu intestino. Mas não precisa usar primeiro fibra e depois probiótico. Muitas vezes nem precisa fazer a suplementação com fibra, tá? Ô, Lu, uma outra dúvida que eu tenho escutado bastante falar antes da gente finalizar, não sei se você já viu na sua prática, se você já viu algum estudo falando sobre isso, sobre a utilização do anticoncepcional e a disbiose. Existe essa relação? Você já conseguiu perceber essa relação nas suas pacientes? Como é que tem sido isso aí nos seus atendimentos?
existe bastante relação, tá? Não só os anticoncepcionais, né? Mas principalmente os anticoncepcionais orais, que a gente vê mais aí essa característica de desbiose, mas vários tipos de medicamento, né? Então, antibióticos, inibidores da bomba de prótons, né? Os antiácidos, enfim. Então, essa relação existe sim. E, inclusive, isso tem bastante relação até com mais uma queixa frequente que a mulherada, com certeza, alguém já mandou aqui falando, de alterações de microbiota, né? Alterações intestinais próximo do período menstrual. Então, tem gente que fica mais constipada, meninas que tendem a ter mais diarreia. E isso porque os nossos hormônios, eles também influenciam no nosso peristaltismo, na resposta do nosso intestino. Então, a depender de como está o seu perfil hormonal, isso também vai influenciar na resposta lá no seu intestino. Então, sim, tem bastante relação. E aí, os anticoncepcionais orais, eles influenciam não só também na parte intestinal, né? Mas a gente já tem aqui live que eu sei a torta direito, um monte de conteúdo aqui falando de anticoncepcional oral. Então, daí vocês vão lá assistir a live, que a Fer já falou bastante disso na enxaqueca. Ô Lu, vamos responder a pergunta da Paty e depois eu tenho a última, que eu já esqueci, daqui a pouco eu devo lembrar, tá? A Paty perguntou assim, ó, se você consegue dar alguns exemplos de alimentos que funcionam como prebióticos. Então, você explicou que não necessariamente você precisa suplementar prebióticos, que tem alimentos que basicamente são fibras, né? E que existem alimentos que podem fazer esse papel. Você tem como dar alguns exemplos pra gente? Todos os vegetais vão funcionar aí também como alimentos prebióticos, né? Então, porque eles têm uma quantidade de fibras bem considerável. As fibras, a aveia tem um efeito super positivo no intestino. Psyllium pode ser bastante utilizado também. Mas, assim, a base da sua alimentação tem que ser esses vegetais. E a gente estava até conversando esses dias também, né? Que muito se fala aí que a dieta boa tem que ser, que o intestino gosta de uma dieta com bastante carne, com proteína, que não sei o que lá. Mas aí, aonde que ficaria a dieta vegetariana, né? E assim, a dieta vegetariana, ela tem uma característica muito positiva no nosso intestino, justamente porque ela é a base de vegetais. Então, ela tende a ter uma resposta muito benéfica, muito eficiente. Pode ter também, aí é que a gente precisa dosar, entender o meio termo, um aumento dessa fermentação de gases, justamente porque às vezes é fibra demais, né? A quantidade é muito grande. Mas, assim, isso, primeiro, acontece muito mais na adaptação, né? Na transição de pessoas que comiam carne, deixam de comer e passam a fazer uma dieta mais vegetariana. E a gente pode também estimular a digestão de outras formas, né? Então, os chás, por exemplo, são uma excelente forma aí de estimular essa digestão, caso você tenda a distender mais, enfim, não consegue digerir tão bem esses vegetais. E o próprio cozimento dos alimentos também já ajuda nessa digestibilidade. Então, o importante é deixar os vegetais como a base, a maior parte do seu prato tem que ser de vegetais. Tá. Ô Lu, uma outra dúvida, só pra gente concluir. Existe alguma relação entre desbiose e o fígado? Por exemplo, uma desbiose pode levar a uma sobrecarga no fígado pela questão de acúmulo de toxinas, ou um fígado que não está sendo eficiente na eliminação de toxinas pode favorecer uma desbiose? Existe essa relação ou não? Sem dúvida. E a relação é direta, né? Então, assim, o seu fígado, ele vai metabolizar e vai digerir aquilo ali também. Então, o órgão que faz o detox, que todo mundo fala, é o nosso fígado, né? Mas eles se conversam também porque o fígado detoxifica, o intestino elimina, né? Então, se você não tá com o seu intestino ali muito redondinho e o seu fígado às vezes também não tá fazendo esse processo de detox também, essa relação aí, alguém vai ficar um pouco mais sobrecarregado, né? Então a gente precisa trabalhar também nesses dois sentidos. Eu queria fechar com esse raciocínio, só para as meninas entenderem por que a gente decidiu falar também de desbiose, né, gente? Como que é o fígado? Imaginem, né? Todos os remédios orais que a gente toma, eles são metabolizados pelo fígado, né?
Imagina como que é o fígado de uma pessoa que toma 2 preventivos só para enxaqueca, mais um remédio para dormir, né? Mais um remédio para ansiedade. Depois ainda toma um omeprazol, porque tem dor no estômago de tanto remédio que toma. Daí ela toma anticoncepcional oral. E aí ela quer que o fígado dela esteja bem, né? Então, uma das grandes sacadas de trazer a live, de trazer a Lu para falar sobre desbiose hoje para vocês era isso, né? Porque assim, o simples fato de você. Isso porque eu esqueci de falar dos abortivos de crise, né? Que toma um por dia no mínimo, né? Então, assim, o fígado desse paciente, na grande maioria, o fígado daquela pessoa que sofre com enxaqueca, ele já não tá lá aquelas coisas, ele tá sobrecarregado. Ai, Fer, mas eu fiz o exame e deu normal. Mas vocês lembram, vocês assistiram a aula da jornada ontem, se não assistiram, vai lá assistir, né? Quando o exame dá alterado, bebê, você já tá doente faz tempo. Pois é, a pessoa que já tá com a língua amarela e com gosto amargo na boca, ó. Já perdeu o E time. nem percebeu, nem não colhou. Exatamente. O time de você tratar antes de ter uma complicação já passou. Então aí você tem que correr muito, né? Aí você começa a correr uma meia maratona para tentar recuperar o que você podia ter recuperado lá no comecinho, nas primeiras vezes que você começou a sentir, né? Então, falando, né, um pouquinho do adoecimento, quando você começou a sentir aquele desconforto gastrointestinal, porque a gente tem várias linhas que não são da medicina moderna, mas a gente tem várias linhas que trazem que todo adoecimento começa no intestino, no sistema gastrointestinal, né? Então, existe um movimento importante. Se as suas bactérias não estão em equilíbrio, se tem um crescimento de fungos, se tem... Tudo isso favorece com que outras doenças se manifestem. Daí, qual doença vai manifestar? Diversos fatores vão estar relacionados. Estilo de vida, genética, né? Então, essas coisas vão estar interferindo aí para definir qual é a doença que você vai manifestar. Mas a base de muitas doenças tá nessa saúde gastrointestinal. E como a gente sabe, e a Lu enfatizou aqui até, que existe essa relação com o fígado, pega essa linha lógica, gente. Se o seu fígado tá sobrecarregado porque você toma um tantaço de remédio, qual a chance... E um vinhozinho no final de semana. Exato. E qual a chance, né? Aquelas friturinhas de vez em quando. Qual que é a chance desse seu fígado não estar interferindo, então, aí, nesse seu intestino? Qual a chance de você não estar, de fato, com uma alteração nesse intestino que está deixando você o quê? Mais suscetível a gatilhos. Porque se você está com o intestino com um aumento dessa permeabilidade intestinal, né, você vai ativar seu sistema imune, você vai inflamar, seu sistema imune vai atacar aquilo que está passando, que não era para estar passando, e você vai ter uma resposta inflamatória. E você estando inflamada, a crise vai vir. Vai vir com um vento gelado que bateu da janela. Vai vir com o raio de sol que pegou na tua cabeça. Vai vir com a água que você tomou. E a causa não foi o raio de sol e não foi o vento, né? Exato. Aí é que fica difícil de entender, que muitas pessoas não conseguem associar. Falar, mas toda vez que eu tomei sol e tive crise. Tudo bem, algumas pessoas têm de fato essa sensibilidade maior à claridade, beleza. Mas o que aconteceu antes desse raio de sol acontecer? Ah, eu tenho crise só no período menstrual. Tá bom. E nos outros 15 dias antes, o que você estava fazendo? O que você estava comendo? Né? Então, você estava assim... bebendo? Você estava fazendo exercício? Como que estava seu nível de estresse? Tudo isso vai... Exato. A gente precisa se cuidar hoje pensando na gente amanhã, na gente na semana que vem. E isso é difícil, né, Darcy? Muita gente não tem essa visão que, na verdade, hoje a gente faz tudo que a gente faz, a gente fala e bate tanto nessa tecla aqui, não só pra gente estar bem amanhã, claro que isso também, né? Mas eu quero estar bem daqui 10 anos. Eu não quero ter que me preocupar daqui 10 anos e ter que ficar tomando para regular glicemia, colesterol, tomar inibidor de bomba de prótons e ficar tomando um monte de remédio para minimizar sintomas que eu posso prevenir. Então, assim, eu já tive uma adolescência que era tudo cagado de alimentação. Porque, assim, infelizmente, a minha mãe também não sabia que era tão ruim assim. Ela não tinha esse conhecimento. Mas agora, quando você tem o conhecimento, e hoje a internet ninguém pode falar que não tem. Se você tem um celular, tem acesso a isso daqui, você não pode falar que você não tem conhecimento, porque basta você querer. Então, se você daqui 10 anos lá na frente
tá doente, tá passando por isso ainda, foi sim por escolhas que você fez. Mas escolhas que você fez muito antes. Tanto positiva quanto negativamente. Exato, é uma das coisas que eu sempre falo. A gente, tudo tem um preço, gente. E a saúde também. Então, ninguém fica diabético do dia para noite. Ninguém fica hipertenso do dia para noite. Ninguém fica doente do dia para noite, gente. É um processo. E esse processo ele pode ser barrado. Desde que você gaste 5 minutos do seu dia para observar o que teu corpo está dizendo. Por exemplo, né? Só mais um exemplo. Vontade de comer doce. Foi quando eu aprendi sobre isso, eu fiquei, né? Vontade de comer doce o tempo todo. Gente, pode ser síndrome fúngica. Eu fiquei, gente, eu tenho esse trem que eu quero comer doce toda hora. E aí eu comecei a investigar, e aí eu fui tentar entender, e aí eu fui parar pra pensar. E sabe o que eu descobri? Que a minha vontade não era do doce. Minha vontade era de comer. E minha vontade de comer era sede. Eu não tava me hidratando. Então, olha como a autoobservação vai trazendo. Porque se eu não tivesse parado para fazer isso, se eu não tivesse buscado informação, se eu não tivesse me auto-observado, o que ia acontecer? Eu ia ficar comendo os doces carboidratos, eu ia ficar enorme, eu ia ficar diabética, não ia fazer exercício. E com enxaqueca. E aí eu ia falar, ai, gente, meu Deus, por quê? Por que comigo? Foram escolhas que eu fui fazendo. E por isso que eu falo, vocês chegaram aqui hoje, e hoje a gente vive essa geração, né, Lu? Graças ao bom Deus, com muito acesso à informação, né? Então, assim, antes, o que vocês viveram de lá até agora, tudo bem, talvez vocês não tivessem todo esse conhecimento. E é por isso que a gente tá aqui. O que eu e a Luísa a gente faz? A gente enfia a cara nesse monte de artigo científico e estuda que nem umas cachorra doida para mastigar todo esse conteúdo e trazer aqui, ó, de graça, de mão dada, né? De mão beijada para vocês. Então não tem como dizer, eu não sabia. Eu não sabia que meu intestino não estava funcionando bem. A gente deu os sintomas aqui. A Lu falou dos sintomas, falou das consequências, falou das causas e falou como tratar, né? Então não vai ser aquela pessoa que vai chegar daqui 2 anos e vai falar assim, nossa, eu tô com um problemaço, nunca imaginei que eu tinha problema no intestino. Peraí, não é bem assim, né? Então, gente, pra gente finalizar aqui a nosso Fala Nutri, né? Eu queria agradecer a presença da Lu, esse aulão, porque esse Fala Nutri tinha que ter sido o aulão da Nutri, né? Tem muita... Ai, nossa, se deixasse, minha filha, a gente ia ficar aqui, ó, até amanhã, pra variar, né? Tem muita Porque coisa. você pegar aqui, ó... É que nem eu. Tudo preparado. Aqui é assim que acontece. Que não dá nem tempo de falar tudo. Ainda bem que a gente tem isso aqui uma vez por mês, que aí vocês têm que aguentar, vocês vão ter que ouvir, vocês vão ter que falar. A gente vai falar de cocô. Gente, cocô não é tabu. Tem que falar, tem que olhar, tem que sentir o cheiro. Exato. Olha pro cocô. Depois, ó, Eli, vai ficar salva essa live, porque a gente vai terminar aqui, a Fê vai subir a live. Vocês vão tudo salvar a live, vai compartilhar, que tem que ter uma quantidade de salvamento e de compartilhamento, que senão não fica. Exato. E eu quero que vocês coloquem tudo lá nos comentários. Até amanhã, hein? Coloca lá como que tá o cocô, se olhou o cocô, se tá com cheiro bom, se tá bonitinho, se saiu bolinha, se saiu bananinha. Vai lá. Todo mundo que me julgou aí, que eu postei foto fazendo cocô de manhã, vai todo mundo olhar pro cocô de manhã. Isso é outra coisa importante, né, Lu? O horário que você faz cocô também pode dizer um pouquinho aí como é que andam as coisas. Então, gente, tudo isso é seu corpo gritando. O que a gente tá querendo fazer aqui é fazer vocês escutarem. É vocês pararem um pouco, tirar a cara do celular, tirar a cara da correria, desacelerar um pouquinho no seu dia para conseguir enxergar o que é que seu corpo tá gritando. E ele grita, viu, gente? Uma vez que você começa a escutar, bebê já era. Parece que tem um anjinho e um diabinho aqui o tempo todo. Exato. Aí as pessoas falam, ai, nossa, mas toda hora você tá com alguma coisa. Não, é que toda hora eu tô percebendo. Se mudar alguma coisa, eu sei. Exato, exatamente. Lu, muito, muito, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. Como todo mundo já sabe, eu que agradeço. Ele já é, grita mesmo, o quadro Fala Nutri, ele já é fixo aqui, então toda última quinta-feira do mês, a gente pode até, a gente costuma revezar, às vezes a gente faz só caixinha de perguntas, às vezes a gente faz temas, e aí de acordo com as demandas que vocês forem trazendo ao longo do mês inteiro, para mim e para Lu, a gente define juntos, então, se a gente faz um tema, por exemplo, se ainda tiver muita dúvida de desbiose, gente, a Lu abre caixinha de perguntas toda hora, vocês podem mandar lá, ó,
que a Lu ama falar de desbiose. Inclusive, quem ficou com Só dúvida... não manda foto do cocô no meu direct, hein? Isso eu não quero saber. Vocês me descrevem, mas eu não quero foto, não. Vocês escrevem Foto eu só vejo dos meus pacientes. Inclusive, a Lu tá fazendo, né? Nem sei se você tá fazendo mesmo, né, na sua prática pra você, mas a Lu tem postado muito sobre food maps, então ela faz algumas refeições, low food maps, e ela vai postando, ela vai colocando que cada né, componente da alimentação tem. Então, para quem ficou curiosa, para quem quer entender melhor, né, a Lu fala muito sobre isso. Acho que você fez post sobre food maps também, né, Lu? Uhum. Então aí vocês vão lá pra Sim, dar uma... vai ter tudo lá. E às vezes a pessoa fica perdida, fala, mas quanto que é muito, quanto que é moderado, quanto que é pouco, o que, que é isso, da onde vem? Tá tudo lá no feed. Eu vou postando também todos os dias agora, porque eu tô sim, né? Tô para começar, ainda tô organizando aqui minha rotina para começar a fazer o protocolo Low FODMAP, porque parece um bicho de 7 cabeças e não é. É bem mais fácil do que vocês imaginam. Então, eu e as meninas vamos acompanhar o seu protocolo através do seu Instagram, então. E a gente se vê, então, Lu, na próxima crise de desespero, quando eu te ligar, ou então na nossa próxima live, tá bom? Combinado. Ai, mas liga mesmo, liga no desespero, liga pra conversar. Põe aí, o seu Instagram é @Luísa com Z Simões. Luísa P. Simões. Ali, já falei errado. Isso, Luísa com Z, P. Simões. Isso. Deixa eu digitar, peraí. Digita aí Ai, das gente meninas. do céu. Ali, bebê, já tem seguidora sua aqui, meu amor, já digitaram. Ai, que louca, é seguidora no caso da minha mãe. Obrigada, mãe, minha maior fã. Gente, então... Gente, é assim, né? Se a mãe não tá aqui apoiando a filha, quem é que vai estar? É assim, família, é isso aí. Lu, muito obrigada, viu? A gente se encontra na próxima, então. Eu que agradeço, Fer. E agora, gente, a semana continua, né? Que continua tendo aí semana toda tá loucura aí de informação. Vocês não perdem nada, não, que a coisa tá boa. Mas só para retomar, gente, pra live ficar permanente, já que você foi muito conteúdo, às vezes a gente, né, ainda mais quem sofre com enxaqueca, não armazena muito bem essas informações aí. Então, para assistir de novo, para ela ficar salva permanente, sem comentários, sem likes ou sem salvamentos, ela fica permanente. A dica da Lu é essencial. Vai lá, vocês têm 24 horas para fazer cocô e comentar como é que tava lá. Ai, fiquei na dúvida. Você vai lá que tem um post meu mostrando a escalinha lá do cocô. É só você colocar qual é o número do seu cocô na nossa live, vocês vão ver. Que aí a gente já faz essa live ficar permanente aí. E aí, conforme for surgindo dúvidas, corre pro Instagram da Lu e pode mandar as dúvidas sobre desbiose pra ela, que ela ama responder, gente. Tchau, Lu. Tchau, gente. Boa noite. Isso. Tchau. Um beijo.